Olá, o nosso trabalho ele falará sobre a fibra acrílica, também conhecida como poliacrílica PAC. Somos alunos do curso de Engenharia Têxtil do campus de Blumenau da Universidade Federal de Santa Catarina. A disciplina deste trabalho é Polímeros de Fibra 2, coordenada pela professora doutora Cristiane da Costa. Os alunos que elaboraram esse trabalho são Alessandra, Joana, Lucas e Tainara. Então, antes de nos aprofundarmos nas características, propriedades e aplicações da fibra, faremos um resumo geral da fibra de acrílico. São macromoléculas lineares sintéticas obtidas pela polimerização em cadeia da acrilonitrila, unidade de repetição CH2CHCN, apresentada ali embaixo, com comonômero, que geralmente são o acetato de vinila ou acrilato de metila. Estes são adicionados para melhorar a capacidade de tingimento e a processabilidade têxtil, como a fiabilidade da fibra, visto que, por ser um polímero termofixo não fundido, ele decompõe-se em altas temperaturas, dificultando o tingimento. Assim, essas fibras elas também podem ser fiadas por fiação úmida ou seca. Temos também a relação em relação ao teor da acrilonitrila presente na fibra. Assim, quando o teor de acrilonitrila é igual ou superior a 85%, elas são denominadas fibras acrílicas, enquanto se este teor estiver entre 35% até 85% em peso de fibras, elas são denominadas modas acrílicas. Porém, nesse trabalho a gente tratará apenas sobre as fibras acrílicas. Falando então das suas características, propriedades e aplicações. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de aplicações que serão aprofundados mais à frente. Então, temos a aplicação em relação a fios, a mantas acrílicas. Também aqui na terceira imagem a gente tem o acrílico cru, logo depois que ele sai, então, da produção dele. Então, ele tem essa cor mais amarelada puxando para o branco. E temos também o que a gente mais conhece, que é a parte de vestuário, onde a gente tem com substituição da lã. Então, a gente tem o vestuário como substituição de lã por conta de suas características. Agora iremos falar das principais propriedades e características das fibras de acrílico. Elas possuem alta resistência à ruptura, reduzida absorção de umidade e entumecimento. A taxa de absorção da água é de 2 a 2,5%. Os acrílicos são, portanto, hidrofóbicos, o que confere uma grande estabilidade às propriedades dinamométricas relativamente ao molhado, assim como uma secagem rápida. São resistentes ao calor de irradiação, conservam bem o calor, especialmente em fios de fibras para fiação. Pesam pouco, têm ótima resistência à luz, toque lanoso, resistência mecânica inferior às demais fibras, mas superior às naturais. Em seu comportamento térmico, são firmes até o calor contínuo de 140 graus. Algumas de suas características são fácil de lavar e com boa estabilidade dimensional, resistência a danos por traças e produtos químicos, excelente estabilidade de cor e capacidade de tingimento de brilho. Alta resistência à luz, como já foi mencionado, luz solar, suave e quente com toque de lã. As fibras de acrílico são misturadas ao algodão, poliéster ou outras fibras devido às suas características e propriedades, para aumentar, além da sua resistência, outras propriedades que melhorem os tecidos. Vamos analisar algumas propriedades da fibra de acrílico. Sua tenacidade é de 2 a 4,2 gramas por deciniltros. A tenacidade é a capacidade de um material absorver energia e deformar sem fraturar. O acrílico não tem uma tenacidade muito alta, é inferior ao poliéster, porém superior ao elastano e à viscose, por exemplo. Sua densidade é de 1,16 gramas por centímetros cúbicos, sendo menor que a de fibras naturais, como a lã, por exemplo, porém maior do que algumas fibras sintéticas como o polipropileno. Possui um alongamento na ruptura de 20 a 55% e uma boa elasticidade, um baixo regain e uma resiliência boa. Isso faz com que o produto final não amarrote com facilidade. A fibra de acrílico possui uma boa resistência a ácidos e também a bases no geral, com exceção de alcalinos.
É uma fibra que pode passar pelos processos de beneficiamento para trazer uma coloração mais branca. Tem também uma boa proteção contra solventes orgânicos, mofos e organismos no geral. O mercado da fibra acrílica. Essa tabela mostra dados de consumo da fibra acrílica separado por setores de consumo e 3 lugares diferentes, sendo eles Estados Unidos, Japão e Oeste da Europa. Nela podemos perceber que o maior consumo de fibra acrílica na Europa e nos Estados Unidos são para roupas, enquanto que no Japão é maior para artigos de casa. Percebemos também que nas 3 regiões o consumo na área industrial é baixo. Sobre a utilização das fibras acrílicas, podemos citar a indústria vestuária como grande incentivadora à aplicação, devido às suas vantagens de uso e flexibilidade. Por ser um excelente isolador térmico, mantém o corpo bem aquecido, e por isso o tecido acrílico é tradicionalmente utilizado no outono e inverno, tendo muita semelhança com o tecido de lã. Em relação ao design e acabamento, tecidos acrílicos são leves e macios ao toque. Podem ser encontrados tanto em cores lisas quanto estampadas e são muito aplicados para imitação de outros tecidos. Além disso, possui secagem rápida, o que facilita muito em viagens. É comum utilizarem a fibra acrílica misturada com elastano, para aumentar a sua elasticidade e o conforto da peça. Também é utilizada com outras fibras, como a própria lã, para aumentar o isolamento térmico no frio intenso. Encontramos a fibra acrílica em blusas e calças de tricô, gorros, luvas, cachecóis e meias. Falando sobre outra aplicação, pelas características já citadas, a fibra acrílica consegue imitar os tecidos felpudos, imita o forro de pelo animal, por isso pode ser usada como pelúcia, como também em enchimentos para dar aspecto almofadado. Esse material também é bastante explorado em decoração e arquitetura. Nesse caso, o tecido acrílico é aplicado à confecção de tapetes, cobertores, mantas, acessórios como toldos para áreas externas, lonas e estofados. A resistência à umidade e desgaste torna o tecido acrílico ideal para a decoração de áreas externas como jardins, piscinas e áreas de lazer. Toldos de lona acrílica são largamente aplicados a esse tipo de ambiente, sendo bastante apreciado por decoradores e arquitetos. Ele resiste a traças, óleos, produtos químicos e também à degradação da luz do sol. Sua alta resistência à umidade e facilidade de manutenção e limpeza estão entre as principais vantagens associadas ao uso. Quando falamos no uso em cobertores, se destaca pelo fato de dar grande aquecimento sem ser pesado, devido à baixa densidade da fibra. Outro exemplo que podemos dar é que, por ele ser um material derivado de um plástico, o tecido acrílico possui acentuada impermeabilidade e pode ser usado em revestimento para pavimentos, deixando-os flexíveis e sem ocorrências de infiltração.